Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre furacões. Por que os Estados Unidos sofrem tanto com furacões como Milton, a furação mais forte dos últimos 100 anos? Segue o vídeo. Os Estados Unidos, com sua vasta extensão territorial e diversidade climática, é um país frequentemente afetado por fenômenos naturais devastadores, como os furacões. E recentemente, o furacão Milton se destacou como o mais poderoso dos últimos 100 anos, trazendo à tona uma pergunta crucial. Por que os FOA são tão vulneráveis a furacões de proporções catastróficas como esse? Para entender essa questão, é preciso mergulhar profundamente nas condições geográficas e climáticas que tornam esse país um alvo frequente de grandes tempestades. Além disso, o furacão Milton representa mais do que apenas um fenômeno meteorológico. Ele é um lembrete assustador de como o poder destrutivo da natureza pode desafiar a preparação e resiliência humanas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, especialmente no Atlântico, e os Estados Unidos, com sua costa leste extensa e o Golfo do México ao sul, estão diretamente no caminho de muitas dessas tempestades. A localização geográfica desempenha um papel vital. A combinação de massas de ar quente e úmido sobre o oceano, com sistemas de alta pressão, que frequentemente direcionam esses furacões em direção ao continente, cria uma rota perigosa que leva diretamente ao coração do território norte-americano. O furacão Milton seguiu esse mesmo padrão. Ao começar como uma tempestade tropical relativamente comum, ele rapidamente se intensificou devido às condições ideais no oceano, tornando-se uma força incontrolável. A temperatura do mar no Atlântico tem estado anormalmente alta nos últimos anos, alimentando tempestades mais intensas e perigosas. Milton foi um exemplo perfeito disso, ganhando força a uma velocidade alarmante, enquanto os meteorologistas tentavam acompanhar sua trajetória e magnitude crescente. Outro fator importante é a topografia dos Estados Unidos. A costa leste e o sudeste são áreas vulneráveis, com cidades densamente povoadas, praias planas e áreas de baixa altitude, todas ideais para o impacto de tempestades. Quando furacões poderosos como o Milton se aproximam, não apenas atingem o litoral com força, mas também trazem enormes tempestades e enchentes que podem viajar para o interior, causando destruição em áreas que não estão acostumadas a enfrentar essas condições extremas. Isso cria um cenário em que a devastação não está limitada apenas às regiões costeiras, mas pode se estender por centenas de quilômetros. No caso de Milton, as tempestades não pararam ao tocar o solo, com ventos ainda intensos, destruindo áreas urbanas e rurais muito além do ponto de impacto inicial. Há também o fato de que os Estados Unidos são um país que construiu grandes cidades em áreas vulneráveis. Cidades como Nova Orleans, Miami, Houston e até mesmo Nova York estão em áreas de alto risco de furacões. E quando um furacão do tamanho e da força de Milton atinge essas cidades, as consequências são trágicas. O número de pessoas afetadas é imenso e o impacto na infraestrutura pode levar anos para ser recuperado. A economia, que já enfrenta desafios com as mudanças climáticas, também sofre um golpe devastador. Milton destruiu estradas, pontes, hospitais e redes elétricas, deixando milhões de pessoas sem energia por dias, algumas até semanas. A devastação foi sentida não apenas em termos materiais, mas também emocionalmente. Comunidades inteiras foram forçadas a se deslocar, enfrentando perdas incomensuráveis de suas casas e pertences. A reconstrução dessas áreas levará tempo, e muitos ainda estão lutando para se recuperar. O furacão Milton, em sua trajetória destrutiva, também revelou outro problema crescente: a mudança climática. Embora furacões sempre tenham feito parte da história dos Estados Unidos, a intensidade e a frequência com que eles estão ocorrendo parecem estar em um aumento significativo. Cientistas de todo o mundo têm alertado que o aquecimento global está contribuindo para o aquecimento das águas oceânicas, e isso é uma má notícia para todos que vivem em áreas propensas a furacões. O furacão Milton foi especialmente feroz, alimentado por águas que estavam até 2 graus mais quentes do que a média histórica. Esse calor adicional no oceano permitiu que a tempestade absorvesse mais umidade e energia, aumentando sua potência em um curto período de tempo. Os meteorologistas previram que tempestades desse tipo seriam mais frequentes, mas o furacão Milton superou todas as expectativas, pegando muitas pessoas de surpresa.
A mudança climática não é mais uma teoria distante. É uma realidade que está afetando diretamente as vidas das pessoas, e furacões como Milton são uma prova disso. A preparação para tempestades dessa magnitude, como o furacão Milton, é uma tarefa monumental. Apesar dos avanços tecnológicos em previsões meteorológicas que permitiram que as autoridades antecipassem a chegada de Milton com alguns dias de antecedência, a verdade é que a preparação para um furacão tão poderoso continua sendo um grande desafio. Milhões de pessoas foram evacuadas de suas casas, mas o impacto econômico e a destruição física não puderam ser completamente evitados. As áreas que foram atingidas estão lidando com os desafios de reconstrução, enquanto outras regiões ainda estão na linha de fogo para futuros furacões. No entanto, mesmo com toda a preparação possível, a realidade é que a natureza sempre tem o potencial de ser imprevisível e incontrolável. O furacão Milton serviu também para destacar as disparidades na preparação e recuperação após desastres. Enquanto algumas áreas mais ricas têm os recursos para reconstruir rapidamente, outras regiões mais pobres, especialmente em estados do sul, estão enfrentando uma recuperação lenta e dolorosa. As comunidades mais vulneráveis são frequentemente as que mais sofrem após furacões dessa magnitude. Com falta de acesso a seguros, assistência governamental inadequada e a ausência de infraestrutura resiliente para suportar tais tempestades. É uma realidade sombria que o furacão Milton trouxe à luz e que continuará a ser um problema enquanto os Estados Unidos enfrentam futuros desastres naturais. Além do impacto imediato da destruição, o furacão Milton também deixou uma marca duradoura nas mentes e corações dos americanos. As imagens de casas destruídas, famílias deslocadas e cidades submersas em água permanecem vivas na memória coletiva. Muitos se perguntam como é possível continuar vivendo em regiões que parecem estar cada vez mais ameaçadas. A questão do planejamento urbano e da resiliência climática é mais urgente do que nunca. Governos locais e estaduais estão sob pressão para desenvolver estratégias mais eficazes para proteger as populações contra futuros desastres. Milton deixou claro que as tempestades estão se tornando mais poderosas e que os métodos tradicionais de preparação talvez não sejam suficientes para lidar com o que está por vir. Gostando do vídeo? Canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Segue o vídeo. Os Estados Unidos enfrentam uma batalha constante contra a natureza, e os furacões como o Milton são os seus mais ferozes adversários. A localização geográfica do país, com suas extensas costas banhadas pelo Atlântico e pelo Golfo do México, cria um cenário perfeito para a formação dessas tempestades devastadoras. As águas quentes do oceano servem como combustível, alimentando furacões que podem se intensificar rapidamente. O aquecimento global também desempenha um papel crucial, elevando as temperaturas da água e, consequentemente, potencializando a força desses fenômenos. O furacão Milton, o mais poderoso dos últimos 100 anos, é um lembrete sombrio de que, à medida que o clima muda, as tempestades se tornam mais frequentes e intensas. A cada furacão, a população é desafiada a se preparar, a se reconstruir, a enfrentar o que vem. E a pergunta que fica é: até quando conseguiremos resistir a essa força da natureza? A história do furacão Milton ainda será contada por muitos anos. Ele não foi apenas uma tempestade, mas um lembrete cruel do poder implacável da natureza e de como a humanidade, apesar de todo o seu progresso, ainda está vulnerável às forças naturais. No entanto, também trouxe à tona a resiliência das pessoas. Em meio à destruição, houve inúmeras histórias de coragem, compaixão e solidariedade. Comunidades se uniram para ajudar os mais afetados, e a nação se mobilizou para fornecer assistência. Embora o furacão Milton tenha sido o mais poderoso dos últimos 100 anos, ele também revelou o espírito de superação e reconstrução que caracteriza o povo americano. O futuro trará novos desafios e provavelmente mais tempestades. Mas a lição deixada pelo furacão Milton é clara: a preparação para desastres naturais deve ser prioridade, e o entendimento das mudanças climáticas é essencial para que possamos enfrentar o que está por vir. A força de uma nação não está apenas em sua capacidade de resistir às tempestades, mas em sua habilidade de se levantar mais forte depois que a tempestade passa. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Toque o sininho e comente. Canal Como Assim? Curiosidades.